Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Pois não sabem que fazem mal? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, seja poucas as tuas palavras. Como eu estava dizendo, sempre a vontade do ministro é que a igreja esteja lotada. Muitas pessoas, irmãos, hoje não estão aqui conosco. Era a vontade que tivesse, para que a igreja sempre, em todos os sentidos, o sentido completude, seja edificada. Mas hoje eu vou falar de um tema que talvez alguns aqui não tenham conhecimento. Um tema importantíssimo para a igreja. Eu vou falar de um tema que nos púlpitos é um pouco esquecido, e por causa que esse tema não é muito pregado, se adora a Deus da forma que quer. Por não conhecerem a Deus, adora-se a um Deus criado, a um Deus que é feito por mãos humanas. Por que as pessoas erram? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu falei aqui quinta-feira que para você dar um presente à sua esposa, você precisa conhecer o que ela gosta. Você não pode chegar dando um presente que você gosta, porque nem sempre que você gosta, ela gosta. Você tem que dar um presente que ela goste. Mas você dá um presente que ela gosta porque você conhece ela. Então, por você conhecer ela, fica mais fácil você agradar ela com o presente que você vai dar. A mesma ideia é para Deus. Como eu posso agradar um Deus que eu não conheço? Você entende? É isso que está acontecendo. As pessoas estão tentando agradar um Deus que não conhece. Elas não sabem como se chegar. O que esse Deus gosta? Quem é esse Deus? Eu preciso conhecer quem eu estou adorando. Eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso saber quem é a pessoa que eu me ajoelho. A grandiosidade dessa pessoa. Os atributos dessa pessoa. Assim eu saberei de que forma chegar até ela. Então é por isso que você está vendo tanta barganha, tanta coisa triste de se falar, tanta coisa horrível acontecendo. Se diz que é culto, que se diz que é adoração a Deus, e não é culto, não é adoração. Caim achou que estava adorando a Deus, mas ele não estava, porque ele adorou um Deus que ele não conhecia. Todavia ele fez conforme o que ele achava que ia dar certo, e não deu. É o que está acontecendo aí fora. Adora-se a Deus da forma que eu acho, e o acho na Bíblia não existe. A Bíblia não trabalha com achismo. Eu acho que vai dar certo. Isso puxa para o pragmatismo. A Bíblia não trabalha. A Bíblia trabalha com certeza. Deus gosta disso, e é assim que Ele quer ser adorado. É assim que a Bíblia trabalha. Ela trabalha com clareza. Ela mostra para nós quem é Deus. E hoje eu vou falar nada mais, nada menos do maior atributo desse Deus. Se você não conhecia o maior atributo de Deus, o maior, eu vou falar hoje. Preste bem atenção, preciso da sua atenção, e eu vou lhe pedir um favor. Depois que essa mensagem for para o canal, compartilha ela com seus amigos. Não tenha medo não, compartilha, faz uma lista de transmissão e envia para todos os contatos que você tiver, para que o Evangelho alcance todo tipo de pessoa. Amém? Amém. Irmãos, o que é atributos de Deus? Atributos são qualidades de Deus. Qualidades que Deus arroga para si, que Ele tem, que só Ele tem. Qualidades de um Deus que é santo. Isso são atributos. Veja, os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino dele, de acordo com a sua autorrevelação. Ou seja, os atributos de Deus, como eu acabei de dizer, é atribuído ao caráter divino de Deus, de acordo com a revelação divina, de acordo com o que a Bíblia nos diz, de acordo com o que a Bíblia passa para nós, nos mostra quem Deus é, como Ele é, a essência dele e o que Ele tem dentro dele. Então, de acordo com a revelação divina, Deus é 3 vezes santo, e essa mesma revelação nos ajuda a entender quem é Ele. Além da designação, atributos de Deus, a teologia também denomina tal estudo de qualidade de Deus, ou perfeições de Deus, de modo que devemos entender todas essas expressões como sendo sinônimas.
aos homens sobre esse aspecto, não há como expressá-lo de forma adequada, com algum atributo, e mesmo estudo específico o descreve de forma limitada. Mesmo que eu ou qualquer pregador mais eloquente da face da terra tente descrever a santidade de Deus, ele vai descrever de uma forma limitada, porque ninguém pode expressar de todo a santidade desse Deus. Aleluia. Você entende? Tenha isso em mente. Não tem um pregador, ele pode ser o homem mais eloquente da face da terra, ele vai expressar qualquer atributo de Deus de uma forma limitada. Deus não se limitou. Veja, a Bíblia revela Deus, a Bíblia mostra quem Deus é, mas Deus é muito maior do que nós imaginamos. A mente humana não pode compreender. Paulo explica isso lá em Romanos, ele diz isso, ele fala no louvor dele, que é inexplicável tentar entender a mente de Deus. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim há muito mais que não conhecemos, porque nosso intelecto não consegue compreender, ou Ele simplesmente não nos revelou. No entanto, Ele certamente nos revelou tudo que de fato precisaremos saber. Deus não revelou tudo a nós por causa da nossa mente. A Bíblia diz que teve sinais, milagres que não entrou no canão, Jesus falou. Então, Deus revelou aquilo que é suficiente para nós. É por isso que os teólogos reformados, nós que lutamos pela batalha da fé, lutamos por essa palavra e dizemos sempre: a Bíblia é suficiente para nós. Deus deixou aqui tudo o que é necessário. O que precisamos, de fato, está aqui na Bíblia. Ele revelou para nós aquilo que precisaríamos saber. A revelação de Deus aos homens é tão clara que torna qualquer um negligente e indesculpável. Os atributos de Deus, então, nos auxiliam na compreensão de sua natureza infinita de Deus em relação ao universo. Ele é autoexistente, independente e infinitamente exaltado sobre a natureza, nem sofre limitações por ela. Deus é o Criador incriado. Muitas vezes passou pela mente de alguém: mas quem criou Deus? Deus é o Criador incriado. Ele criou todas as coisas, e antes dela a Bíblia diz que ele já existia. Aleluia. Para facilitar a compreensão do assunto, os atributos de Deus estão divididos em duas categorias. Eu quero fazer você entender hoje. Grava essa mensagem, porque é importantíssima para nós. Eles estão revelados em duas categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os primeiros, também chamados de não relacionados, são aqueles que Deus não compartilhou com nenhuma criatura, ou seja, são atributos exclusivos dele. Ele não comunicou mais com ninguém. O que é o atributo comunicável e o atributo incomunicável, pastor? Atributo comunicável é o atributo que Deus tem e ele contribuiu para nós. Ele comunicou, como por exemplo, Deus é amor. Ele contribuiu o amor, você ama também. Deus é misericórdia, ele contribuiu misericórdia, e muitas vezes você é misericordioso também. Deus é bom, ele contribuiu essa bondade com você. Esses são os atributos que ele comunica. Deus é santo, ele contribui com nós uma medida da santidade dele. Mas Deus é santo no sentido que ninguém é. Veja, tem um sentido que Deus é santo que ninguém é. Deus é santo sem pecado. E o homem que Deus chamou é santo porque é separado. Há dois sentidos de santo. O sentido de santo para Deus é diferente do sentido de santo para o homem. Porque santo para Deus é ser distinto do pecado, separado, não ter uma mancha nas suas vestes. Deus é totalmente puro, totalmente santo. Por isso ele é separado da criatura. Já para nós, aqueles que creu e se arrependeu, também é chamado de santos, mas em outro sentido. Ele é santo porque ele é separado do mundo, chamado exclusivo. Nesse sentido ele é santo, mas ninguém é santo na categoria que Deus é. Aleluia. Então veja bem, atributos comunicáveis. Deus comunicou o amor com você, misericórdia, bondade, piedade. Você tem misericórdia, você é piedoso. Por isso Deus nos contribuiu isso. Atributos incomunicáveis, pastor, são atributos que Deus tem e não deu a ninguém. Só Ele tem. Ninguém mais tem. Tem pessoas que pensam que o diabo é onisciente. Tem pessoas que pensam que o diabo consegue
consegue sondar coração. Tem pessoas que pensam que o diabo pode estar aqui agora, nos Estados Unidos, no Japão ao mesmo tempo. Tem pessoas que pensam que o diabo sabe o que vai acontecer amanhã. O diabo é limitado. Só quem pode isso é Deus. Esses atributos, aleluia, Deus não comunicou com ninguém. Que atributos são esses? Onisciência. E o que é onisciência? Saber o que vai acontecer antes que aconteça. Ninguém tem esse poder na face da terra, só Deus tem. Quais mais? Onipresença. Onipresença. O que é a onipresença de Deus? Deus pode estar aqui agora, nos Estados Unidos, no Japão, na China, na África, de forma completa, ao mesmo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Entende? Onipotência. Deus tem todo o poder nos céus e também na terra. Ele não compartilhou isso com ninguém. Só Ele tem esses atributos. Só Ele possui. E ninguém é onisciente, ninguém é onipresente, ninguém é onipotente. Somente Deus. Então, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que mais? Esses atributos comunicáveis é que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas que acham que ser imagem e semelhança de Deus é porque é parecido com Deus. Por exemplo, Deus tem boca, ouvido, olho e orelha. Então, porque Deus tem isso, eu também tenho, eu sou a imagem de Deus. Não é isso. Quando a Bíblia diz que você é imagem de Deus, é porque Deus ama, você ama também. É porque Deus perdoa, você perdoa também. É porque Deus é misericórdia, você também tem misericórdia. Então, nesse sentido, Deus colocou em você algo que Ele tinha, transmitiu, deu a você. E nesse sentido, você passou a ser imagem e semelhança de Deus. Aleluia, amém. Como eu estava dizendo, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Foram impressos na criação da humanidade. E por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isto porque Deus comunicou a ele alguns dos seus atributos. Portá-los o homem se parecer com Deus em alguns aspectos. Por isso que a queda manchou a imagem de Deus no homem. Não de completo, de todo. Mas o homem, ele não tem completamente, agora como Adão tinha, a imagem e semelhança de Deus. Abra comigo, por favor, o livro de Apocalipse, capítulo 4. Vamos lá, Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Está escrito assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso. Quantas vezes o anjo falou que ele era santo? 3 vezes. Por que esse é o maior atributo de Deus, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus é 3 vezes santo. Você não vai ver na Bíblia a Bíblia dizendo assim: Deus é amor, amor, amor. Deus é justiça, justiça, justiça. Deus é bondade, bondade, bondade. A única vez que você vai ver a Bíblia repetindo 3 vezes é para qualificar, exaltar o seu maior atributo. E ela diz: Deus é santo, Deus é santo e Deus é santo. Para mostrar que essa é a sua maior qualidade. Aleluia. Veja bem, Deus não pode ser definido por uma palavra ou por uma frase. Portanto, é necessário que tentamos, mesmo que de forma limitada, descrever as qualidades de Deus ou seus atributos. Essa descrição é limitada, pois Deus é incompreensível a nós. Por isso descrevemos com base apenas no que Ele nos revelou a seu respeito. Tais descrições apontam igualmente para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Santo quer dizer separado. Deus é separado de nós. Escute, esse é o maior atributo de Deus. Deus é separado de nós em 2 sentidos. Deus é 3
vezes santo. E ele é separado de nós em dois sentidos. Primeiro, ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Primeiro sentido, Ana louvou o Deus único, porque é o que tira a vida e o dá. 1 Samuel capítulo 2, do 2 ao 6. Esta diferença excede nossa imaginação como Criador. Ele está acima de todos os povos, como de Salmos 99, versículo 1 ao 3. Isaías fala da grandeza de Deus em relação à criação. Ele é eterno, ele é o eterno Deus, o Senhor, o Criador. Isaías 40, 28. No mesmo capítulo, Deus desafia, olhe bem, no mesmo capítulo de Isaías, capítulo 48, capítulo 40, versículo 28, não precisa abrir. Deus desafia suas criaturas com palavras. Ele diz assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? É forte isso. Isso é Deus dizendo, no mesmo capítulo de Isaías, ele diz assim: a quem, pois, eu me comparareis? Quem é comparado a mim na terra? Que criatura compara seu Criador? E ele vai mais, ele diz assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Aleluia. Diz o Santo de Israel, está escrito assim lá, Isaías 40, 25. A conclusão importante de Isaías é que as criaturas não são nada em comparação com o Criador. Aí a Bíblia diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante a ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem se comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? Isaías 40, 15, 18. Deus é separado de nós porque ele nos criou do nada. Segundo sentido em que Deus é santo, trata da sua relação com o pecado. Ele é puro e certo, acima de todo pecado e toda maldade. Por esse motivo, ele é separado dos homens pecadores. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso. Deus é santo. A santidade é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo, ele mesmo é certo. Você entende isso? Deus não apenas decide o que é certo, Deus mesmo é certo. Por exemplo, é impossível que Deus minta, diz Hebreus 6,18. Eliú entendeu esse fato quando disse: longe de Deus o praticar ele a perversidade, e o Todo-Poderoso cometer injustiça. Jó 34:10. Deus ama a justiça. Salmo 24 mostra que Deus aceita os puros e justos. Pela santa natureza dele, não há outra possibilidade, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Salmos 33, 4, 5. Da mesma forma que ele ama o justo, ele rejeita a iniquidade. Os malfeitores, as palavras de Salmo, capítulo 5, 4, 5, são claras e até duras. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão ante a tua vista. Aborrece todos os que praticam a iniquidade. Abacuque foi mais longe, procurou entender os atos de Deus, e ele baseou sua pergunta na justiça de Deus, e diz: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, a opressão não pode contemplar. Deus é santo. Encontramos nas Escrituras diversas ocasiões em que Deus mostrou a sua ira contra pecadores. Veja bem, esse atributo de Deus muitas vezes não é explicado da maneira correta. Por Deus ser santo, às vezes as pessoas confundem que o amor de Deus mistura que ele tem que se conformar com o pecado, que ele tem que apoiar o pecador. Encontramos nas Escrituras, preste bem atenção, diversas ocasiões em que Deus mostrou sua ira, mesmo sendo santo. Escute bem, você vai entender. Deus mostrou sua ira contra pecadores.
Considere alguns exemplos que eu vou dar agora. Escute. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca e se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como a podridão, e a sua flor se desvanecerá como o pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, contra o qual estende a mão e o fere, de modo que treme os montes, e os seus cadáveres são como um monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 5, 24, 25. Na mesma época, Deus explicou o castigo do povo desobediente. O Senhor advertiu Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai-vos dos meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi aos vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas, e venderá-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou de sua presença. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. 2 Reis, capítulo 17, versículo 3, 17, 18. Estas consequências do pecado foram previstas por Samuel no início do reinado de Israel, em 300 anos antes de Isaías. Samuel disse: se porém não deres ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra os vossos pais no deserto. Às vezes as pessoas descartam tais exemplos da ira de Deus, sugerindo que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. As pessoas têm muito isso em mente. Não, o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho é um Deus de ira, é um Deus que matava. O Deus do Novo é o Deus da graça, é um Deus bonzinho, é um Deus que enviou Jesus. Mas você está enganado. Escute bem, como eu disse, as pessoas descartam tais exemplos da ira de Deus por não conhecer que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Enquanto a aliança realmente mudou, o Deus que nos governa é o mesmo. A santidade dele não diminuiu. Ele continua rejeitando o pecado e pecadores. O Novo Testamento nos assegura que Deus ainda responde ao pecado com ira. Romanos capítulo 11, versículo 22 diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. O livro de Hebreus diz que Deus é até mais severo hoje do que na antiga aliança. Hebreus capítulo 2, versículo 2, 3. Depois ele afirma este fato: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Agora escute: e ultrajou o Espírito da graça. Olha o que Deus diz para muitas pessoas que acham que o Deus de antigamente não é um Deus tão severo contra o pecado. Olhe o que está escrito aqui em Hebreus. Veja o que Hebreus diz. Escute com bastante atenção. Ele afirma: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Escute, o autor está fazendo contraste. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem rejeitar a lei de Moisés, de quanto mais severo castigo julgares vós, será considerado digno aquele que calçou os pés do Filho de Deus, Novo Testamento, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Está escrito: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você entende? A santidade de Deus faz que ele seja quem ele é. O Novo Testamento mostra que Deus não mudou. Ele é tão santo, tão puro de olhos, ele não pode concordar com o mal. A Bíblia nos mostra isso, Hebreus nos mostra isso. Muito mais severo castigo. Olha, lei de Moisés, Antigo Testamento,
muito mais severo castigo. Significa isso? Está dizendo que Deus é até mais severo hoje contra o pecado. Muito mais severo castigo será digno aquele que rejeitar Cristo, rejeitar o sacrifício, ultrajar, pisar, negar aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Você entende? As pessoas pensam que Deus mudou, Ele não mudou. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A ira de Deus, escute agora uma coisa, você tem que juntar. A ira de Deus é inseparável da sua santidade. Você tem que gravar isso. A ira de Deus é inseparável. A ira de Deus e a santidade andam junto. Como assim? Por Ele ser santo, é que Ele se ira com o pecado. Aleluia. É que Ele rejeita o mal. É que Ele não pode contemplar o mal. É que Ele não pode concordar com o mal. Então a santidade dele faz que Ele se ire. Por Ele ser santo é que Ele não concorda com o mal. Então, por isso eu estou dizendo a você que a ira de Deus é inseparável da sua santidade. Por quê, pastor? Porque se Deus aceitasse o pecado, Ele não seria santo. Não é? Como Deus poderia ser santo se Ele aceitasse o pecado? Ele é santo porque Ele não aceita o pecado. Você entende isso? Isaías capítulo 6, lê comigo. Aleluia. Isaías capítulo 6. Estamos falando do maior atributo de Deus. Você está aprendendo hoje sobre o maior atributo do Deus que você veio adorar aqui essa noite. Não há outro comparado a esse atributo que eu estou pregando aqui. Como eu disse, a ira de Deus é inseparável da sua santidade. Se Deus aceitasse o pecado, Ele não seria santo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui é Isaías, é a visão do profeta Isaías, a visão que Isaías teve. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava, clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Tremendo, não é, irmãos? Meu Deus, isso é impactante. Escute, quando falamos da santidade de Deus, realmente é uma área tremenda. Isaías teve uma visão exuberante. Ele viu o que ele está dizendo aqui. Os olhos de Isaías viu o trono de Deus. Ele viu serafins que voavam. Agora tem algo aqui que você não pode deixar de notar. Os serafins com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas voavam. Os serafins no céu, que está próximo a Deus, não podem olhar para a santidade e a glória de Deus, de modo que Deus é tão santo que até os serafins que está no céu não pode contemplar a beleza da sua santidade. Então ele cobre os rostos. E por que eles encobrem os pés? Porque o lugar onde eles estavam era santo. Aleluia. Você entende isso? Eu estou falando dos anjos que estavam próximos de Deus. Você viu eles encobrirem o rosto. Deus é tão santo que os anjos que estão próximos dele não podiam contemplar a glória da sua beleza. Aleluia. Então os serafins cobrem o rosto, encolhe os pés, que representa isso. Mesmo eu aqui no céu, mas diante de Deus, nós somos pequenos.
comparado ao grande que está no trono. E você prestou atenção que a Bíblia fez questão de dizer que dizia uns para os outros. Isso aqui é um culto do céu. Um serafim olhou para o outro e disse: Ele é santo. O outro olhou para o outro e disse: Ele é santo. E o outro olhou para talvez os dois e disse: Ele é santo. Foi um falando para o outro: é santo. O outro: santo. O outro: santo. E a igreja diz que Deus é santo. Aleluia. Deus é santo, meu irmão. Esse Deus é santo. Nós temos que ter isso em mente, no coração. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. É esse Deus que eu quero que você conheça. É esse Deus que eu quero que você se chegue na igreja entendendo quem vai adorar. É esse Deus que eu quero que você compreenda quando chegar aqui, que você está diante. O Deus que até os serafins cobre o rosto para não ver a sua glória. Aleluia. Aí tem gente que chega até de boné para trás quando chiclete dentro da igreja. Meu Deus, Deus é santo, meu irmão. É esse Deus que nós estamos aqui. Você viu a reverência dos anjos? Isso aqui é um ensinamento para nós. A reverência dos anjos diante de Deus. Cobre os pés, somos pequenos. Os olhos não podemos ver. E agora só nos resta dizer: santo, santo, santo. Josué, por favor. Precisamos entender melhor a gravidade do pecado, irmão. Não é brincadeira. O pecado não é brincadeira. Não é pequena coisa. Não existe pecadinho. Nós precisamos aprender como detestar o pecado com o mesmo zelo que Deus demonstra. Precisamos entender, irmãos. Agora, vamos ver algumas coisas aqui agora. Escute, deixa eu dizer de novo. Olhe para cá. Você abre Josué, não foi? Desculpa, é Números. Números 25. Abra aí, Números 25. Agora vamos ver um Deus que, como eu disse, a ira de Deus é inseparável da sua santidade. Vamos ver agora. O Deus que é santo, mostrando como ele vê o pecado. Precisamos entender melhor. Deixe todos encontrarem. Números 25, fica aí, eu vou dizer o versículo daqui a pouco. Todos acharam? Como eu disse, precisamos entender melhor a gravidade do pecado, porque quando sabemos que esse Deus é tão santo quanto ele é, agora precisamos entender o seguinte: pastor, como esse Deus que é tão santo, o Senhor limitadamente, você pode dizer assim sem vergonha, limitadamente está descrevendo aqui, porque como foi dito aqui, ninguém consegue descrever totalmente a santidade de tão grande que é. Veja, é maior do que isso aqui, muito maior do que isso que eu estou pregando aqui. Então esse Deus que é tão santo assim, pastor, tão puro, que os anjos que estão perto dele no céu, que não tem pecado, cobre o rosto para não ver como ele vê o pecado. E é por isso que precisamos entender melhor a gravidade do pecado e entender que o pecado não é brincadeira, não é pequena coisa. E não existe pecadinho. Precisamos aprender como detestar o pecado com o mesmo zelo que Deus demonstra. E agora eu quero mostrar a vocês o zelo que Deus demonstra contra o pecado. Números, capítulo de número 25, versículo 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe
a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e a mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés e a Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote: desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Escutou? Sabe o que aconteceu aqui? A mulher medianita deitou com o israelita na frente de Moisés. O israelita afogado pegou uma mulher de outro povo, abominável, meretriz, passou na frente de Moisés, mulher essa que Deus abominava a união, e deitou na tenda. Finéias, enquanto isso, sabe o que acontecia? Deus enviou uma praga que matou milhares de pessoas, mostrando o quê? Que a santidade dele anda junto com a sua ira, o zelo que ele tem contra o pecado, de modo que essa praga só cessou na hora que Finéias enfiou uma lança de alto a baixo, de modo que atravessou e bateu no chão, matou o israelita junto com a moabita, de modo que Deus disse: a minha ira, o meu zelo cessou. Eu estava gostando, mas por causa de Finéias eu não consumi Israel de tudo. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é santo. Deus é santo. Ele não concorda com o pecado, ele continua abominando, ele continua odiando. Veja, o povo dele aqui é a amada, é a menina dos seus olhos, é o povo que Deus escolheu para salvar, a nação escolhida, exclusiva, predestinada, separada, abençoada, chamada. Mas essa nação não tem direito nenhum de pecar contra um Deus que é 3 vezes santo. Nas ordenanças da lei não tem legalidade para quebrar mandamento, não tem legalidade para pecar contra Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus ama, mas quando o povo se corrompe, ele mostra o zelo da sua santidade pesando a mão sobre aquele povo. Foi o que aconteceu aqui. Quando a moabita entrou, a praga veio. Quantas mil morreram aí? Quantas mil? 20. É pouco, irmãos? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E Ele é o mesmo hoje. Por que cessou? Por que cessou? Porque o mal, o pecado, foi excluído de todo. Finéias não pegou a mulher israelita e disse: o que você está fazendo aí? Você não está vendo que está errado? Não, bora, sai da tenda, vai embora. Finéias eliminou, matou os dois. E aí a Bíblia diz que a ira de Deus aplacou-se. Agora vamos para Josué. Aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 7, por favor.
encontrar Josué capítulo 7, digo amém. Amém. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, aferiai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos, ou seja, são fracos. O que acontece? Assim subiram lá do povo uns 3 mil. Josué ouviu os homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Sabe o que aconteceu aqui? Deixa eu fazer uma breve explicação. Israel era a nação mais poderosa da época, como muitos aqui conhecem. Israel jamais tinha perdido uma guerra para ninguém. Um povo vencedor, porque Deus ia com eles. Nessa batalha aqui, quando Josué mandou os espiões lá, os caras veio com a notícia, disseram a Josué o seguinte: é muito fraco o exército de Israel. É tão fraco que só manda 3 mil, porque a vitória já é garantida. Só que eles voltaram correndo, perderam, e morreu 36 homens lá. Israel perdeu a batalha. Por que Israel perdeu a batalha, será? O Deus que ia sempre com eles na frente, dessa vez não foi. E ao contrário, o zelo do Senhor, da sua ira, estava sobre Israel. Vamos ver o final, e você vai agora ver isso. Então, versículo 6, Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor. Por que perante a arca do Senhor? Porque era o que representava a presença de Deus. Então ele era como se fosse que estava diante de Deus. Josué foi lá, ele foi sábio, até a tarde, e ele e os anciões de Israel deitaram pó. Que é isso? Aqui era a obra que os homens, quando perdiam a guerra, se jogavam, colocavam areia, revoltavam. Josué está revoltado, está triste, o coração de Josué se derreteu como água, e sobre a cabeça, e disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nós entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaremos com ficarmos além do Jordão? Josué está dizendo: é para nós se contentar, Deus, em ficar além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então que farás o teu grande nome? Resposta de Deus agora. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes disse ordenará, pois não tomará das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, virarão as costas diante deles, porquanto Israel fizera condenado. Já não serei convosco. Vamos lá aqui. Agora me perdi com esse grito aí. Já não serei convosco, me achei, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Como é que está escrito aí? A coisa roubada. A coisa roubada. Deus disse o quê? Não você com vocês, se não tirar o pecado. Ele é santo. Coisa roubada foi o que Acã tinha roubado, tinha pecado, contaminada. Aí Deus disse: eu não serei com você. Viu Deus explicando por que Israel perdeu? Israel perdeu porque fez o que eu disse que não era para fazer, violou a minha aliança. Eu me irei, não fui com vocês, vocês perderam. E tem mais: se vocês continuarem com esse pecado, o meu zelo, a minha santidade,
impedirá que eu vá com vocês a qualquer batalha. Você acha que ele mudou? Ele continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo. Aqueles que guarda, acumula, esconde pecado, não pode contar com a graça, com o poder, com o auxílio de Deus. Mas por que, pastor? Porque ele é tão puro de olhos que ele não pode concordar com o mal. Glória a Deus, aleluia. À luz disso, à luz do que você está lendo aqui, esse é o nosso Deus zeloso. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que não pregam por aí. Esse é o Deus que não é convivente com o pecado. Esse é o Deus das Escrituras, que mesmo sendo o povo dele, mesmo sendo quem é, ele diz: se tiver pecado, eu não vou. Israel. Aleluia. De modo, vamos continuar lendo aqui. Vamos lá, igreja, vamos ler. Versículo 12. Vamos ler todos, versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel fizera condenado, já não serei convosco. Ei, irmãos, Israel fizera o quê? Condenado. É esse zelo que eu quero que você tenha, e entenda que Deus tem contra o pecado. Ô irmão, Deus está falando da menina dos seus olhos aqui. Ô irmão, você sabe o que é que Deus está falando aqui? O povo que ele tirou do Egito, o povo que ele tirou rico do Egito, o povo que ele guardou com bezerro, com sangue do bezerro nas portas, o povo que ele honrou com as 10 pragas no Egito. É esse povo que eu estou falando, para que alguém não diga: não, porque eu estou em Cristo, eu fui lavado no sangue do Cordeiro, nenhum mal nos sobrevirá, se você andar na presença do Senhor, conforme a sua palavra. Se assim não for, não tem base na Bíblia, não tem defesa para dizer: não, rapaz, ele é misericórdia. Irmão, que tem de gente aí que precisava conhecer esse Deus aqui. Apoia-se no amor de Deus. Ele é amor, jamais Deus vai matar alguém para o inferno. Não, Deus é bonzinho, ele não faz isso, faz não. Quem é esse povo aqui que ele está dizendo? O povo dele. E o que é que ele está dizendo desse povo? Israel, vocês se fizeram condenados. Esse é o nosso Deus da Bíblia, zeloso, e que odeia o pecado. Mas ele diz mais, vamos continuar. Israel se fizera condenado. Espera aí, aqui, agora eu tenho que me achar aqui. Versículo 13, né? Israel se fizera condenado. Dispõe-te, já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Agora, versículo 13 agora. Vamos ver agora a ordem de Deus para Israel. Vamos ver. Olha o que Deus manda fazer. Dispõe-te e santifica o povo. E diz: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Até aí. Glória a Deus. O que representa coisa condenada hoje, pastor? Qualquer tipo de pecado que você cria como um animal de estimação, que você continuadamente pratica, alimenta e engorda. Isso é uma coisa condenada. Isso é um pecado abominável. É isso que Deus abomina. É isso. Onde é que estava o pecado, pastor? Na casa de Acã, na tenda dele, enterrado lá. Eu não vou pregar até lá, porque o teor é até aqui. Mas vou dizer uma coisa a você, só para você ter noção. Deus achou o culpado. De tribo em tribo, chegou até o homem que estava com a coisa roubada. Você pensa por alto. Você acha que Acã achava que um dia passou na mente dele, seria descoberto que ele fez? Que nada. Isso não passava pela mente de Acã. Ele pegou escondido. Acã revela: eu olhei, os meus olhos desejaram, Josué, e eu tomei a coisa roubada. E Deus foi de tribo em tribo, de povo em povo, até chegar ao culpado, que representa isso. E uma coisa que chama atenção aqui, é que quando Josué foi fazer o julgamento, a Bíblia diz que Josué colocou perante o Senhor, mostrando que o homem está na terra a serviço do Senhor, mas o juízo pertence a
A Bíblia não diz que foi diante de Josué que foi colocadas as coisas. A Bíblia diz que diante de Deus foi colocadas as coisas condenadas. Achou Acã, estava na tenda dele lá, escondidinho. Morreu Acã e toda a sua família queimada, filhos e tudo. Ah, pastor, como é que pode isso? Isso é para mostrar o zelo da santidade de Deus trabalhando junto com a sua ira. Deus não apoia pecado. Por que, pastor? Porque Ele é santo. Por isso que Acã morreu sem misericórdia. Ele morreu. Ele foi queimado. Só ele, pastor? Não. Apedrejado e queimado. E não só foi ele que morreu, foi ele e toda a sua família. Como assim? O que quer dizer com isso, pastor? Já prestou atenção, irmão, que o pecado na vida de alguém atrasa muito ele, claro, mas às vezes não atrasa só ele, não. Pode ver, o pecado na vida de alguém atrasa. A primeira pessoa que mais prejudica é ele, mas quem está do lado também é prejudicado. Porque o pecado é tão ruim, é tão terrível, que é difícil não prejudicar. Porque isso aí nós vemos na nação, né? Por que está tanta coisa ruim? Por causa do pecado, ele se espalha. Então assim Deus mostrou a sua santidade e o seu zelo, mediante o que foi julgado aqui. Qual foi a palavra do Senhor? Dispõe-te. O que é dispõe-te, pastor? Levante e seja santo. Levante e santifique. O levante aqui é: levante e deixe o pecado. Levante e olhe de quem você está diante. Levante e dê as costas para o mal e seja santo. Deus disse: dispõe-te e santifica, porque senão eu não serei convosco. Amém? Amém. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Digo o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. Olha o que é que Deus diz. Olha o que é que Deus diz em Levítico capítulo 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos. Por quê? Eles têm que ser santos, Deus. Porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move errante o chão. Levítico capítulo 11, versículo 44. Quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos, glorioso, autor de maravilhas. Aleluia. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Isso aqui é impactante, não é, irmãos? Quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Agora, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, a palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos deles. Ezequiel 36, 23. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para serdes meus. Levítico capítulo 20, versículo 26. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, e um alto santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus é santo. Isaías 57. Deixa eu me ver se
só ver aqui, 7 número. Isso, lê comigo aí. Como é que está escrito aí? Porque assim diz o alto, Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Guarda isso, meu irmão. Habito no alto e santo lugar. Eu vou ler isso aqui de novo. É Deus dizendo. É Deus dizendo. Eu vou acabar aqui. Eu acabo a mensagem aqui nesse texto. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse a vocês, limitadamente, de uma forma limitada, mas compreensiva, foi pregado aqui sobre o maior, mais sublime, mais exaltado atributo de Deus. Eu espero que você saia dessa mensagem com tremor e temor a partir de hoje, pensando sempre antes, quando se falar de coisa de Deus, você lembre de tudo que foi pregado aqui e como Ele é zeloso para com a sua santidade. Eu vou acabar aqui, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Glória a Deus. Deus quer vivificar o coração dos contritos. Os contritos é aquele que se arrepende, que se desvia do mal, que nega a vontade, ama a santidade. Os contritos é aqueles que entendem. Entende o que, pastor? Que Deus é alto e sublime. O que mais ele entende? Que Deus habita a eternidade. O que mais? Que o nome dele é santo e que ele habita em um lugar alto e no santo lugar. Amém, irmão? Louvado seja Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Deus é santo.